Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã. Hoje, nessa sexta-feira, dia 20 de setembro. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Esta manhã, eu queria falar sobre a honra, isso mesmo. Mas não, meus irmãos, a honra que nós buscamos. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Não que necessariamente nós não venhamos ser honrados pelo próprio Deus, mas a todo tempo que toda honra e toda glória seja dada a Deus, a Jesus, por Ele ter nos chamado. Ele ter, meus irmãos, morrido, ter sido crucificado em favor de cada um de nós. Olha o que diz a palavra de Deus. Houve então, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Houve uma questão. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo ali batizando, e todos vão ter com ele. Que coisa! Houve uma questão entre um judeu e os discípulos de João. E eles disseram a João: Senhor, aquele que tu testificas que tu estavas com ele, as pessoas estão indo à procura dele, mas o que é a ti? Isso mesmo, eu vi ele batizando e as pessoas todos iam até ele. Olha aqui o que diz. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, que quer dizer mestre, né? Como também chamavam de Jesus de Rabi, né? Que significava mestre, que ensinava, mas não denominava-se apenas a Jesus, esse nome Rabi, isso mesmo. É tanto que aqui chamaram João, né, de Rabi. E foram ter com João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo ali batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, quando aquelas pessoas, meus irmãos, aqueles discípulos que discutiam entre si a respeito de Jesus e levaram a questão até João, achando que João iria ficar com ciúmes ou com sentimento de inveja ou chateado, João disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso mesmo. Sabe, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Um verdadeiro crente, quando, meus irmãos, nós somos um cristão, que nós nos curamos e nós sabemos qual é o nosso propósito. O nosso propósito não é algo particular ou algo pessoal, mas o nosso propósito, meus irmãos, é servir a Jesus, a palavra de Deus. Não há dentro de nós, meus irmãos, motivos, isso mesmo, de ciúmes. Não há dentro de nós motivos de ciúmes, ou até mesmo motivos de carência de honra. Isso mesmo, de carência de honra. Sabe, quando a gente descobre o propósito e quem merece toda honra, toda glória, que a gente se humilha-se perante Jesus, perante o Senhor, a gente compreende, meus irmãos, que tudo que o homem recebe vem de Deus,
Isso mesmo. Imagine Jesus, que era o Filho de Deus. Se fosse nos dias de hoje uma comparação como esta, isso mesmo, certamente alguém poderia até ficar enciumado ou chateado, isso mesmo. Mas João é um homem curado e ele entendia o propósito de Deus. Ele era um crente, João Batista. E ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso mesmo. Um cristão curado, meus irmãos, ele entende o seu propósito. O seu propósito é mais do que o seu particular, é mais do que algo pessoal. Isso mesmo. O nosso propósito é que a honra seja dada a Jesus, aquele que veio para trazer salvação, perdoar os nossos pecados. Olha o que João disse. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Isso mesmo. Quando nós compreendemos isto, meus irmãos, nós sabemos que todas as coisas, meus irmãos, que uma pessoa pode receber, só recebe se for permissão de Deus. E diz assim, preste bem atenção, nós vemos, vós mesmos me sois testemunhas. João Batista disse: vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A João Batista trouxe aqui uma pequena parábola. Ele disse, quando ele fez essa citação, aquele que tem a esposa é o esposo, no caso se referindo-se ao povo. Isso mesmo, porque o povo é a esposa de Cristo, é a igreja. A igreja é a esposa, isso mesmo, do noivo, isso mesmo. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. E ele disse, aquele que tem a esposa, no caso seria quem? A igreja. E a igreja é quem? Somos nós, é as pessoas. Isso mesmo, somos nós. Aquele que tem a esposa é o esposo, no caso se referindo-se a Jesus. Quer dizer, quem tem domínio sobre a igreja é o esposo, que é Jesus. João deixou claro aqui, isso mesmo. E ele disse, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve. Aí ele disse, eu sou amigo apenas do noivo, e eu assisto e eu ouço. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Assim, pois, esta minha alegria está cumprida. A João Batista disse. Então a minha alegria já está cumprida, porque eu tenho visto, isso mesmo, a esposa juntamente do esposo, isso mesmo, e eu ouço e eu vejo. No caso, a esposa seria as pessoas, seria a igreja, e o noivo seria quem? Seria Jesus. Aí João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja bem, meus irmãos, nós, cada dia mais, temos que viver para que Jesus possa receber a glória, a honra, isso mesmo. Quando nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas têm carência de honra, de mérito, isso mesmo, por causa das competições, por causa das competições, da vaidade, do orgulho das pessoas, isso mesmo. Mas quando o cristão, meus irmãos, ele se torna-se um cristão, ele compreende o propósito, ele se cura-se
emocionalmente desses sentimentos da carne e que o mundo cada dia mais expõe e busca, você a todo tempo, meus irmãos, você vive para glorificar a vida do noivo, que é Jesus Cristo. Você vive para glorificar. Os discípulos aqui, quando entraram nesta questão, na mentalidade deles, para você ver a situação, aqueles discípulos, eles ainda não tinham compreendido o propósito de Cristo, que era o noivo. É tanto que havia ciúmes entre eles. Isso mesmo. Mas quando levaram a questão para João, olha o que é um homem espiritual. João disse, mas por que isso? Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso mesmo, se do céu não lhe for dado. E hoje a gente vê, meus irmãos, em diversos segmentos, até dentro, às vezes até propriamente onde existe muito também dentro da igreja, isso, entre denominações, ciúmes e diversas outras coisas mais, e contendas, e cada um, e a gente tem que viver, meus irmãos, sabendo que o homem o que recebe é porque vem de Deus. Isso mesmo. João Batista disse, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso mesmo. E importa que ele cresça e que eu diminua. Só que muitas vezes essa questão, não que cada um possa ter mérito de ver o seu ministério ou de ver a sua vida ter um segmento, ter uma prosperidade. Não, meus irmãos. O problema, o pecado está aí no coração das pessoas, é no sentimento. Isso mesmo. O problema é o sentimento mal que muitas vezes está no coração. O maior pecado do mundo, meus irmãos, não está nem sempre na prática do pecado. O maior pecado, meus irmãos, já se encontra dentro do coração da pessoa. Isso mesmo. E a gente, primeiramente, tem que curar o pecado dentro do coração, o sentimento, o sentimento que já surge dentro do coração, e diversas outras coisas mais que são concebidos primeiramente dentro do coração. Antes do pecado ser colocado em prática, ninguém cai ou ninguém, meus irmãos, pratica um pecado sem primeiramente ele conceber dentro do seu coração. Por isso que para a gente possa aniquilar, tirar aquilo, a gente tem que curar primeiramente o nosso coração. Amém, meus irmãos? E a gente saber que a honra, a glória, ela é dada a Jesus. Isso mesmo. A honra, a glória, ela é dada a Jesus. E o verdadeiro cristão, ele deve se alegrar-se. Ele deve se alegrar-se. Isso mesmo. Com a noiva e com o noivo. A noiva é a igreja. O noivo é Jesus. João disse o quê? Que ele cresça e que eu diminua. A maior consequência, meus irmãos, de tantas coisas no mundo, às vezes a gente diz, mas eu queria tanto que eu recebesse uma bênção, eu queria tanto que algo acontecesse na minha vida, meus irmãos. E Deus, ele quer fazer. Deus, ele quer curar. Mas, primeiramente, meus irmãos, nós temos que ter um coração curado. Isso mesmo, curado do pecado. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho nenhuma prática de pecado. Mas, às vezes, o pecado está no coração daquela pessoa. Isso mesmo. O pecado está enraizado no coração. Isso mesmo. E a gente tem que ser curado, meus irmãos. Curado todos os dias. Amém? João Batista, ele era um profeta, ele era um homem curado. Isso mesmo. Quando aqueles homens levaram aquela questão para ele, ele disse, por que isso? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se fosse nos dias de hoje,
que alguém dissesse assim: olha, o pastor Rodrigo está batizando mais gente do que você, outro pregador, o outro já ficaria já. E olha, se eu fosse, e olha que o meu caminho sendo justo, né? Porque Jesus, o caminho de Jesus era justo. Isso mesmo. O caminho de Jesus era justo. Isso mesmo. Nos dias de hoje, muitas vezes, naquela época já houve essa questão, né? E hoje não muda. Hoje não muda também. Alguém já ficaria já enciumado, ou isso mesmo. Mas quando, meus irmãos, a gente tem um coração curado, isso mesmo, curado do pecado, do sentimento que não agrada a Deus, a gente sabe que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém, meus irmãos? Se for do caminho justo, e se não for do caminho justo, meus irmãos, do céu também vai receber a mesma recompensa. Amém, meus irmãos? Seja boa ou seja ruim, o homem, tudo vai vir de onde, meus irmãos? Seja dos céus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? No caso aqui, Jesus era santo. Isso mesmo. Ele estava recebendo de Deus o que era devido. Isso mesmo. Que a igreja, que era a noiva, era a Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração pela sua vida esta manhã. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Lembre-se o que Jesus disse, o que João Batista, ele disse aos seus discípulos, que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus a todo tempo cresça na sua vida, na sua casa, na sua família, em todos os seus caminhos. Amém, meus irmãos? Espero que essa mensagem possa ter entrado no seu coração. Que todos os dias possamos, meus irmãos, ser revestidos pela graça, pelo amor, pelo Evangelho, que nos limpa, nos purifica, nos santifica. Que nesta manhã você receba a cura, a saúde. Que isso você seja transformado, cheio da graça, do poder de Deus. Que as bênçãos de Deus que vêm dos céus possam chegar sobre a sua vida. Lembre-se que tudo que nós temos a receber vem dos céus, vem dos céus. E se você diz assim: pastor, mas eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa justa, e aparentemente alguém que é injusto se dá melhor que eu, está recebendo dos céus? Talvez não, isso mesmo. Mas também aquilo que o homem plantar ou semear, isso também vai ceifar. Isso mesmo. Há uma lei que é regida, meus irmãos, nos céus, que é da colheita. Amém, meus irmãos? E a gente deve sempre seguir fazendo aquilo que Jesus nos chamou, sempre dando glória a Cristo, não buscando, meus irmãos, nada particular ou pessoal para nós. Amém? Oremos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração esta manhã, nessa sexta-feira, dia 20 de setembro. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, nesta manhã, Senhor. Que possamos ser cheios da Tua graça, do Teu Espírito, que possamos, meu Deus, cada dia, Pai, viver para glorificar o Teu nome, Pai, sabendo que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai, que o Senhor cresça, Pai, que a Tua palavra cresça, Pai, que o Senhor possa receber a honra, a glória, Pai, e que nós venhamos cada dia mais diminuir, Pai, para que o Senhor possa crescer, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Seja exaltado, Pai, entronizado, Pai, seja glorificado, Pai, o Teu nome cada dia mais, Pai. Receba de nós, Pai, o amor, Pai. Receba de nós, Pai, toda honra e toda glória. Senhor, olha para esta casa, olha para esta família, olha para esta pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ela seja livre, curada, transformada, abençoada esta manhã. Pai, eu declaro a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Tenham um ótimo dia, uma ótima manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida.